Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. DeAndre Ayton fica. Essa é a notícia para alegria do Phoenix Suns. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui para saber de Lucas Nepopop se é isso mesmo, né? Se é a alegria do Phoenix Suns ou se, ao fazer esse movimento, o Indiana Pacers botou o Suns contra a parede e se esvaiu uma janela de oportunidades. Lucas, gosta da expressão janela de oportunidades? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, né? Tudo ótimo, eu diria até, viu, Guibas? Hoje, dia 15 de julho, e você já abre o podcast trazendo essa reflexão, né, da janela de oportunidade. Talvez seja uma expressão derivativa de outra expressão, né, que é quando a vida fecha uma porta, abre uma janela, e acredito que isso tem muito a ver com a NBA, né? Às vezes você perde um craque, mas aí você já tem um jovem jogador para aquela posição, né? Ou pelo menos você fica com um time muito ruim para pegar uma pique boa, né, no futuro. Mas não sei se é um grande negócio não, viu, Guilherme? Fechou uma porta e abriu uma janela, né? Ainda mais que o tempo vai passando. Quando eu era jovem, beleza, né? Eu passava qualquer janela. Inclusive na minha escola, Guilherme, eu passava, mesmo no segundo andar, eu passava de uma sala para outra pela janela, né? Não recomendo isso para nenhum... não recomendo isso para nenhum aluno, muito menos aí para crianças, né? Fazer isso na minha tenra idade. Sério ali, que você tava? 12, 13 anos. Maluco. Não recomendo, mas uma janela de oportunidade é fácil quando você é um adolescente, quando você é um jovem. Agora vai hoje a gente, né, com 30 e tantos anos. Bota até o LeBron nessa conta, viu, Guilherme? Você não vê o LeBron passando de uma janela. Você vê o LeBron passando por janela? Cara, não me lembro, né? Não me recordo. Então, assim, com uma certa idade, a vida fechar uma porta e abrir uma janela é só para entrar um vento, né? Porque a gente não vai conseguir. Né? Ou chove, aí você tem que fechar a janela. Cara, então... Tem histórias tristes de janela aberta com chuva, velho. Perdi muita coisa. Você não deve botar nunca um equipamento eletrônico assim, perto de janela. Não, nem livros. Mas livro hoje... Nem provas de alunos. Prova de aluno é mais complexo. Mas aí você dá um 10, eles ficam tranquilos, né, Guilherme? Você falou, gostei tanto da sua prova que fiquei com ela, hein? Emoldurei e deixei na minha casa. Mas, Guilherme, o fato é, janelas são perigosas, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Phoenix Suns também nesse dia de ontem, né? Porque como é que era o rolê, né? Vamos dar o background, né, Guilherme? Vamos lá. O primeiro erro do Suns aconteceu em 2018, né? Quando escolheu o DeAndre Ayton com a primeira escolha. Esse é um erro que não só a gente lembra facilmente, como vai ser lembrado provavelmente pela eternidade, né? Do mesmo jeito que se lembra, olha, o Michael Jordan foi escolher 3, olha, o Kobe foi escolher 13, né? Dessa mesma maneira vai se falar, olha, o Luka foi escolher 3, na frente dele saíram DeAndre Ayton, saiu Marvin Bagley, e quem tinha a escolha 3 trocou pela 5, né? Então foi um 3 que 3 times passaram, diferente do 3 quando 2 times passam, né, Guilherme? Então, assim, sempre vai ser lembrado que o Suns não escolheu o Luka Doncic com a escolha 1. Então, isso aí é o primeiro erro, e é o erro pai de todos os erros, né? Okay. Dito isso, Guilherme, tendo aceito... que o erro foi crer que estar do seu lado bastaria? Foi, exatamente isso, Guilherme. Okay. Eu acho que foi muito, passa muito por isso. E não bastou, né? E Guilherme, o fato é o seguinte, esse é o erro, é o pai de todos os erros, e mais nada que foi em 2018, né? Praticamente 4 anos de terapia não resolva, né? O que 4 anos de terapia não resolve, dificilmente vai ter uma resolução num curto espaço aí, que não seja uma solução medicamentosa, de repente. Mas você o fato... terapia de 5 anos? Pode ser. Mas por isso que eu falei dificilmente, né? Pode ser que o 5º ano venha para resolver, né? Mas vamos supor que você resolveu, né? 4 anos de terapia, resolveu, aceitou, né? É o DeAndre Ayton que tá aqui, não é o Luka Doncic. Vou parar de olhar e desejar que fosse outra pessoa que não ele, né? Dito isso, Guilherme, você vê o DeAndre Ayton pelo que ele é. Um baita jogador jovem, que tem suas limitações, mas que ao mesmo tempo é um dos melhores da posição, com espaço para evoluir. Beleza.
É o suficiente para você dar um máximo, um salário máximo para ele, daqueles que resolvem, para jogadores que resolvem qualquer treta, né? Quem é que recebe máximo na NBA hoje? Normalmente, aqueles jogadores que são imparáveis ofensivamente, aqueles jogadores que são capazes de criar ataque para si e para os outros. O DeAndre Ayton é isso? O DeAndre Ayton, na visão do Phoenix Suns, não é isso. Tanto que o Suns não ofereceu os 5 anos que o DeAndre Ayton e seu agente pediram lá atrás, né? Você pega um jogador na primeira escolha, você tá dizendo, olha, eu tô te pedindo em casamento. Tinha todos esses pretendentes aqui. É meio que, não um casamento, Guilherme, mas um casamento meio The Bachelor, né? Você curte o The Bachelor? Por que você não usa aquela expressão que você sempre usa, velho, do programa do Silvio Santos, que o Silvio Santos olhava, tá? Porque não é. Não Ah, é. É diferente, Guilherme. Porque o do Silvio Santos, o Namoro Amizade, tinha muito a ver com velocidade. Você não podia fazer scout com antecedência, né? Porque o Silvio Santos, tinha que olhar o binóculo. Tinha um binóculo. O Silvio Santos abria o programa, entregava o binóculo para os homens, eu acho. Olha que coisa machista, né? Machista. Era super bizarro esse programa. Entregava o binóculo para os homens. Você esperava o quê, né? Silvio Santos, anos 90. Como isso ia dar bom? E aí, durante o programa, o programa tinha vários quadros, né? Era um programa só de amor, mas esse programa tinha vários quadros. Aí, no final do programa, ele liberava para os homens irem até onde as mulheres estavam, e quem chegasse primeiro escolhia o seu par para a dança, né? Uma valsa. E após a valsa, o Silvio Santos indicava, né, o que ele achava daquele casal, por aqueles 15 segundos que ele olhava para cada pessoa, aquela conversa que ele descobria qual era o bairro que cada um morava, e aí ele indicava, né, se achava que devia dar certo ou não, mas a mulher decidia se era namoro ou amizade, Guilherme, pelo menos isso. Né? Okay, Então a mulher era quem de fato decidia. Se fosse namoro, ganhava um coisa no cruzeiro, era uma coisa bizarra, assim, que você já dava um presente para, sei lá, quem tem 1 ano de relacionamento, né? Mas o Silvio Santos ali, ele era muito ágil, né, Guilherme? Então, não é isso o draft, né? Porque o draft, ele é mais The Bachelor, Guilherme. Por quê? Porque ele tem vários episódios para ir conhecendo seus prospects, né? Ou The Bachelorette, né? Também tem esse, que é quando é a mulher quem vai escolhendo os seus pretendentes, né? Quem vai passando de fase. Você tem vários episódios ali para escolhendo, conhecendo, chama para um jantar, observa, reação, tal coisa e tal, beleza. Então, o draft é isso, Guilherme. É mais ou menos The Bachelor ou The Bachelorette. Então, o Suns escolheu o DeAndre Ayton para isso. Só que chegou o momento da renovação. Desculpa, antes de você avançar, o Suns, embora tenha sido Bachelorette, ele acabou usando critérios muito parecidos com o do Vai Dar Namoro, né? Do Namoro Amizade. Mora perto. Mora perto. Por quê? Tinha um cara, sim, tinha um pretendente lá da Eslovênia, que jogava em Madrid. E tinha um brother que jogava literalmente ao lado de casa, né? E eles foram porque mora perto, longe, altura, combina, né? Porque o time tá precisando de um big. É isso, Guilherme. O Suns participou do Bachelorette usando o scout do Silvio Santos, né? Deu no que deu. Cara, eu acho que nunca uma análise de DeAndre Ayton pode voltar a ser feita sem que se use os parâmetros. Assim, sabe assim, enquanto um tá jogando xadrez, um tá jogando dama, o outro tá jogando xadrez, sabe? É isso. Enquanto tava o Mavis jogando The Bachelorette ou Bachelor, o Suns tava usando critérios de vaidade. Cara, se iluminou a questão pra mim, Lucas. Desculpa, pode continuar. Precisava só fazer esse ponto. Então, Guilherme, o Suns usando, né, essas diferentes approaches, né, acabou escolhendo o DeAndre Ayton, e aí, né, vendo de perto, né, naquele relacionamento do dia a dia, percebeu, poxa, não é com quem, né, eu pretendo me amarrar aqui eternamente, né? Então o Suns optou por não dar o contrato máximo que o DeAndre Ayton queria, DeAndre Ayton e seu agente queriam, né, na temporada passada, a extensão logo. Quem recebeu? Recebeu o Luka, óbvio, recebeu o Shai Gilgeous-Alexander do mesmo draft, recebeu o Trae Young, mas o Ayton ficou sem, né? Ayton ficou sem, Bagley ficou sem, então ficou nessa, né? O que vai ser da temporada do DeAndre Ayton? DeAndre Ayton faz uma boa temporada no Phoenix Suns, é bom que se diga, né? Jogou dentro das suas limitações, dentro do seu estilo de jogo mesmo, mas entregou, né? Entregou e foi fundamental na temporada inteira do Phoenix Suns.
Ficou óbvio que ele não é aquele jogador imprescindível, tanto que no jogo 7, jogo mais importante, joga apenas 17 minutos, né? E tem um problema de relacionamento ali com o Monte naquele momento. E ficou a impressão, né? DeAndre Ayton pode ter feito aqui o seu último jogo pelo Phoenix Suns. Então, o Phoenix Suns entra no off-season pensando, vamos olhar o que vai acontecer aqui, né? Se alguém der uma oferta pelo Ayton, o Suns era capaz de cobrir. E nenhuma oferta que nenhum time podia oferecer, Guilherme, se equiparava ao que o Ayton queria do Phoenix Suns naquele momento. Então, essa parte tem que ficar um pouco explicada, né? O Suns optou por perder a paz a tranquilidade, né? Do seu elenco, do seu jovem jogador, né? Da sua primeira escolha. Você tira essa paz em troca do quinto ano e do salário máximo. Mais ou menos esse foi o cálculo do Phoenix Suns. Eu sei que o Ayton não vai estar plenamente satisfeito, mas eu evito aqui dar o quinto ano para ele. Ele ainda vai receber um baita salário, com um baita contrato, a gente cobre e fica com ele. Essa seria a pior das hipóteses. No meio disso apareceu algo que poderia ser inimaginável até pouco tempo atrás, né? Kevin Durant querendo jogar no Phoenix Suns. Então aí se abriu mais uma janela de oportunidade, né? Só que o James Johnson não é garoto, né, Guilherme? Como a gente falou aqui, o GM do Phoenix Suns. Então ele não conseguiu usar essa janela de oportunidade, não conseguiu passar de uma sala para outra aí, porque ele já é até mais velho que a gente, né, Guilherme? Então o Suns não conseguiu meter o Ayton nessa negociação pelo Kevin Durant. O Nets queria outras coisas, queria algo bem mais substancioso do que Michael Bridges, DeAndre Ayton e escolhas de draft, algumas escolhas de draft, né? Pelo menos essa é a impressão que fica de acordo com as coisas que vazaram, né? Como o Nets pedindo Anthony Edwards e Towns e mais um monte de escolha, né? Então, o Phoenix Suns fica agora, cobre a oferta do Pacers pelo DeAndre Ayton. O Pacers teve que se mexer para conseguir ofertar esse contrato tão alto para o Ayton. É um contrato que começa por volta de 31, 32 milhões. O Pacers precisou abrir mão de jogadores que vieram naquela troca do Boston, né? Vai ficar com alguns contratos pagando por alguns anos aí, porque ele precisou dar o stretch nesses jogadores, né? Que aí diminuía o gasto deles no cap. Mas foi uma ousadia do Pacers que poderia ser premiado com a chegada de um baita jogador, né? De um grande asset a troco de nada, né? A troco apenas de alguns stretches, alguns custos salariais do Pacers, né? Foi uma jogada ousada do Pacers, viu, Guilherme? Que não deu certo. A gente pode até falar já do Pacers aqui, quais são as opções, com o cap que tem. Mas o Ayton fica no Phoenix Suns. E assim, olhando de maneira bem fria, o Ayton receberia, caso o Suns tivesse ofertado no ano passado que o Ayton queria, o mesmo salário do Shai, né? Que vai ser por volta de 181 milhões, 5 anos. Beleza? Tendo feito a manobra que fez o Phoenix Suns, o Ayton vai receber por volta de 133 milhões por 4 anos. Fica quase um quinto ano de 50 milhões de lambuja aí. Mesmo assim, o Suns se aproxima perigosamente. Aliás, o Suns vai passar a pagar a luxury tax que não paga desde 2010, né? Desde ainda do fim da era Nash. Então o Suns vai pagar a luxury tax, ao que todos os times estão acostumados a pagar há bastante tempo, e o Suns fugia como quem foge, não sei nem do que, Guilherme, de um Demogorgon, de repente. Então o Phoenix Suns vai pagar a luxury tax, já está decidido, já que ele cobriu a oferta pelo Ayton, e vai ser uma taxa assim de mais ou menos vai sair esses 30 milhões, vai sair para 60 milhões, Guilherme. Vai sair bem caro para o Phoenix Suns esse salário do Ayton, mas o time estende a sua janela de chance de título, né? Mais uma janela aparecendo. Essa janela aí, Guilherme, tudo bem, né? Porque é uma janela que você está aumentando a janela para entrar um ventinho a mais, né? Uma janela que dá conforto, diferente daquela janela de oportunidade que você tem que passar por ela, né? De maneira até perigosa. Então, essa janela que o Suns estendeu é boa, faz com que o Suns tenha de volta aquele elenco que foi o melhor time da NBA, pelo menos durante a temporada regular, e vai tentar durante o ano, durante o restinho de free agents, que o Suns ficou quase parado o tempo todo, né? Trouxe o cunhado do Curry, mas praticamente isso até agora, vai fazer com que o Suns agora se mexa e olhe para o que tem
e busque suprir as ausências, né, as deficiências de um time que jogou tão bem na temporada passada. O Suns conseguiu um baita salário do Mikal Bridges renovando antecipadamente, e o Suns conseguiu um baita desconto renovando com o Ayton dessa maneira. Se foi a maneira mais suave, a resposta é não. Agora, financeiramente, foi uma maneira que funcionou para o Phoenix Suns, né? Renovou com o Mikal Bridges por um valor menor do que renovaria se tivesse esperado o quinto ano, fez a extensão na hora certa, e com o Ayton, dá para dizer que fez a extensão na hora certa, porque também está pagando menos do que teria pago se fizesse ano passado, né? Então, assim, financeiramente, Guilherme, movimentos bem articulados do Phoenix Suns. Dentro do elenco, vamos ver se isso vai causar, né, grandes problemas ou não a partir de outubro, mais ou menos. Dois pontos, Lucas. Primeiro, a gente precisa ver o que vai sobrar disso que você mencionou, né? O relato que surgiu no primeiro momento foi que o Ayton teria se negado a voltar para o jogo, né? Não sei se foi bem isso no final, mas ali parece que a relação dele com o Monte ficou bem turbulenta, vamos dizer assim, e ao ponto de que ele estava em todos os rumores do Suns, né? Em todos os rumores. Então, eu acho que o Monte Williams já mostrou que é um cara muito sábio, né? Muito equilibrado, né? Muito ponderado. Eu acho que ele vai saber conduzir esse processo. E o Ayton não é um head case, né? Acho que coisas que acontecem aí em situações limite precisam ser ponderadas, né? A situação foi dramática, foi um jogo pesadíssimo, de playoff, um dos piores momentos da história da franquia. Certamente o pior momento de cada um deles, né? Como jogador e técnico. Então acho que tem por onde, mas é um caminho. Agora, eu queria saber de você, Lucas, de que maneira que esse move interrompeu as Eu expectativas sei de que você ia Kevin Durant. perguntar, reflete no A Grêmio, né? matéria? Não, de que maneira? Isso reflete no Grêmio. Qual matéria que você quer fazer agora? Não. De que maneira que especificamente esse move do Indiana Pacers acabou por queimar as possibilidades, pelo menos por hora, de trazer Kevin Durant. Primeiro, tu não sabe, o Ayton era o principal asset que poderia seduzir, não é o único, mas era o principal. Mas eu queria que você explicasse um pouco a parte técnica disso, da NBA. Mas mais do que isso, a gente passar um pouco pela história de ontem à tarde, quando foi anunciada, né, a oferta, porque a primeira notícia era o Pacers fez a oferta, mas não formalizou ainda com a assinatura do Ayton. O Ayton vai aceitar, mas não assinou ainda, porque isso abriria uma possibilidade de um sign and trade, que significa que você assina, mas para não perder por nada, ok, o Pacers quer esse jogador, vamos fazer um trabalho aqui que a gente quer alguma coisa em troca, pelo menos para não ficar sem nada. Manda aí alguma coisa que seja o salário próximo ao que você vai pagar, sei lá. E o Pacers, a princípio, estaria disposto. Agora, logo na sequência, né? Primeiro hoje dá essa notícia e informa esse processo que não havia sido ainda formalizada a assinatura, porque uma vez que é assinado, aí não poderia mais encaminhar essa negociação. E logo na sequência vem a notícia que o Suns não estava disposto a negociar, né? O Suns não tinha falado nada com o Pacers, então isso não fazia parte de nenhum plano de off-season do Suns. Primeiro, Lucas, aí no final das contas você me mandou um tweet do Suns Brasil, né? É o Ian, né? Do Suns Brasil. Isso. Um tweet maravilhoso, né? Que é não sei o contexto, né? O contexto evidentemente O não é muito bom. TikTok é que dança chorando, mas que ainda assim entrega a dança, né? É isso, tá tipo, tal qual os caras do Titanic, né? A coisa tá acabando, mas tá lá tocando, né? Cara, vão lá no tweet do Suns Brasil, que é bom demais. Qual foi o impacto da torcida do Suns ontem, Lucas? E por que essa negociação, basicamente, no mínimo, na melhor das hipóteses, atrasou a chegada do Durant em, sei lá, 6 meses? Guilherme, vamos lá, né? Vou tentar responder da maneira que eu acho que as coisas aconteceram, né? Acompanhando o tempo que a gente tem aqui de NBA, um pouco de idade, né? Faz com que a gente mais ou menos conheça o rumo das coisas, né? Mais ou menos como funciona o trâmite. Hoje é dia 15 de julho. O Pacers poderia ter feito essa oferta, o Ayton poderia ter aceitado a oferta, etc. Poderia ter vazado essa oferta já há uma semana atrás, né? E o que vazou? Vazou a intenção do Pacers.
certo? Tendo vazado a intenção do Pacers, mesmo assim, tínhamos o Durant falou isso, né, que queria ser trocado para o Suns dia 30 de junho, então a gente teve 15 dias para o Suns e o Nets chegarem no acordo. Quando tem mais ou menos um acordo na mesa, Guilherme, os dois lados sabem, né, até onde é que cada um chega, até onde é o limite mínimo de cada um, ou máximo, no caso do Suns, o máximo que eles poderiam oferecer, o mínimo que o Nets poderia aceitar, e 15 dias é mais do que suficiente para acertar isso aí, né? Um dia é suficiente. Né? Lógico que tem jogo de cena, tem não, isso aí não aceita, etc. Melhora isso aí, tem um chorinho, né? Até quando você vai adquirir uma vitamina, Guilherme, principalmente em faculdade, né? Uma vitamina de Guaraná. Tem muita vitamina de Guaraná nos campos que você participou, Guilherme? Não era uma É mesmo? tradição, não. Não é uma tradição sulista? Não, no Ou pelo Sudeste menos não, também. Maringá? É Estive mesmo? em alguma. Morei em 2 estados do Sudeste, também não. Ah, louco. Uma vitaminazinha de Guaraná é boa Acho que no Rio demais. de Janeiro é mais bombado, né? Não, ali é um mate, não é? É diferente, eu acho. Mas acho que tem também essas Tem? vitaminas. Acho que sim. Quando você vier aqui pelo Nordeste, Guilherme, procurarei uma vitamina de Guaraná para você, hein? Porque é uma experiência única, né? Uma vitamina de Guaraná com polpa de cajá, meu Deus do céu. Sai de perto. Pô, tô Bomba fechadão com essa demais. experiência aí. Vai rolar em breve, inclusive, né? Tu precisa ter informações de Recife, né? Lá também é Cara, tradição. Porque Recife é um pouco mundo à parte. Mas no mínimo bolo de rolo vai ter, né? porra. Mas. Mínimo não, né? É o que é necessário, né? Guilherme, então esqueci até o que eu tava falando aqui, né? Mas certamente era algo que fazia muito O rumo dos sentido. acontecimentos de ontem. Mas a parte do Guaraná me pegou demais, Guilherme. Realmente agora eu tô sem chão. Mas o fato é o seguinte: o Suns teve esse tempo todo para negociar com o Brooklyn Nets e não chegou no acordo. Isso ficou bem claro, porque teve mais do que suficiente o tempo e nunca chegou um rumor substancial, né? Chegava a ideia de troca de um monte de jornalista falando, pensem nisso, olhem isso aqui, pelo amor de Deus, mas nada realmente de tração, né? Nada de, por exemplo, como está agora o Donovan Mitchell e Knicks, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso. Tinha a intenção do Durant, esperava-se, né, que tinha do lado do Suns essa intenção também de trazer o Kevin Durant, mas pro lado do Nets a gente nunca viu nada substancial, nada que o Nets estivesse disposto, né? Porque o Durant tá assinado por 4 anos, velho. O Durant pode se chatear, pode pedir o que quiser, mas o Nets tem ali um contrato de 4 anos com o Kevin Durant, que é um dos grandes jogadores de todos os tempos, um dos, sei lá, dos 3 melhores nesse momento do mundo, e o Nets não estava disposto a abrir mão desse sonho, até porque o Nets, muito por desejo de Kevin Durant e Kyrie Irving, abriu mão de basicamente todo o seu futuro próximo, né? Então, peraí, né? Se eu vou abrir mão aqui do que eu tenho agora, se eu tenho que trocar o Durant e o Kyrie Irving, eu quero, no mínimo, ter algo bem sensacional aqui daqui para frente, né? Então, as duas equipes não pareciam estar perto de um acordo, né? Então, quando o Pacers faz esse movimento, né? Começa o lado do Ayton começa a aceitar mais o lado do Pacers, começa-se a falar em valor, etc. Fica bem claro que o Pacers está querendo o Ayton, pode até fazer um movimento, né, para pegar o Ayton via troca, como o Pacers fez isso com o Bucks, né, para pegar o Brogdon há pouco tempo atrás. Mas o Suns deve ter recebido aquela oferta, né? A oferta meio padrão do Pacers, né? Para todo mundo. O Pacers quer o Gordon Hayward, Miles Turner e uma pick. O Pacers quer, sei lá, o Donovan Mitchell, Miles Turner e uma pick. Né? E aparentemente foi isso que chegou até o Phoenix Suns. Miles Turner e pick. E quando os times falam assim, olha, não conversamos, né? Porque tem vários níveis, né? Tem o assistente do assistente que fala com o assistente, até chegar para GM, até chegar para donos, né, como em alguns casos, é um processo bem grande, né? Então, assim, lógico que teve conversa preliminar das duas partes, mas nada que agradasse o Suns, que tornasse o Suns competitivo nesse momento. O Suns não tem uma... O Suns não olha para o futuro e fala, olha, a mesma chance que eu vou ter em 2022, que eu tive em 2022, é a mesma que eu vou ter em 2024 ou 2025.
Não, para o Suns, cada temporada está mais próximo da chance de diminuir, porque o time, um dos pilares do time, né, o cara que faz com que o Suns dê esse salto de qualidade, mostrou nos playoffs passado que tem o seu limite físico, né? Tem o seu limite físico. O Chris Paul fez 37 anos e mostrou que não dá para ser sempre o cara que vai carregar o Phoenix Suns, né? Então, o Suns paga o Chris Paul um salário muito alto e o Suns sabe que durante esse período que está pagando o Chris Paul é a sua melhor chance de ser campeão. O Suns analisou e pensou, poxa, pique do Pacers, que não sabe quando é que vem, né? Devia ser uma pique muito, muito bem protegida. E o Miles Turner, isso me deixa melhor ou pior do que com o DeAndre Ayton, né? E a avaliação do Suns, e que eu concordo, é que não melhoraria o time. Então, a partir do momento que o Suns cobre a oferta do Pacers, na verdade, melhor, Guilherme. A partir do momento que o Ayton assina com o Pacers, acaba, pelas regras da NBA, qualquer possibilidade de sign and trade, seja com o Pacers, seja com outras equipes, né? Então, o Suns ou cobre ou deixa o Ayton partir. E aí você solta a mão, Guilherme, se ele não voltar, ele nunca foi seu, né? Foi isso que o Ayton fez, mas foi isso que o Suns fez, o Ayton nunca foi do Suns, mas mesmo assim o Suns tem essa premissa, né? De dizer, não, fica aqui, né? Mais um tempo comigo, tem uma nova chance de te conquistar agora, né? E assim, o Suns vai pagar o Ayton exatamente o que o Pacers pagaria. O contrato que o Suns pega para assinar com o Ayton é uma cópia, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V, só muda a Indiana Pacers para Phoenix Suns. O resto do contrato tem que ficar exatamente igual àquela offer sheet que ele assinou com o Indiana Pacers, né? Então, o Suns fica com o mesmo contrato, com o mesmo jogador, pelo mesmo tempo, tudo igualzinho, né? Agora o que acontece, né? Consequências dessa assinatura contratual via offer sheet. O Suns, ao renovar com o Ayton agora, não pode trocá-lo até 15 de janeiro. 15 de janeiro é o mínimo que o Suns pode trocar o Ayton, né? Dia 15 de janeiro o Suns pode colocar o Ayton na troca? Pode. Só que, tem mais um só que ainda, viu, Guilherme? Só que, por ter sido um jogador que assinou uma offer sheet e renovou com seu time, o Suns só pode trocar sem o consentimento do DeAndre Ayton na próxima temporada. Então, nessa temporada, a partir de 15 de janeiro, o Suns pode trocar o Ayton? Pode. Agora o Ayton pode olhar e dizer, não, para esse time eu não vou? Pode também. Então, se a relação estiver realmente ruim, pro Ayton não faz tanta diferença para onde ele vai ser trocado, né? Desde que ele só queira sair do Suns, existe essa possibilidade dele ser trocado a partir de 15 de janeiro. Meu entendimento, Guilherme, minha opinião é que as coisas vão se acertar, como você falou, né? O Monty Williams é um cara muito ponderado, é um cara muito justo, né? É um cara que toma as decisões assim bem pensadas, ele não é aquele cara que age impulsivamente. Ele pediu pro Ayton voltar naquele jogo, o jogo já estava mais do que decidido, o Ayton queria ter voltado antes, né? Quando, sei lá, tava 20 pontos, né? Que ele ainda achava que era possível. E aí ele pediu para voltar ali no final do jogo, o Ayton não estava mais afim, né? Viu que já estava perdida a batalha. Como você falou, né? Um momento muito ruim para todo mundo. E pro Ayton especialmente, né? Porque ele tá indo tete a tete, né? Nem tete a tete, né? Porque o Ayton era o quarto jogador principal do Suns contra um time liderado pelo Luka, né? Que o Luka é o jogador que todo mundo olha pro Ayton e fala, por que você não é o Luka, né? Por que a gente não escolheu o Luka, né? Então, certamente o Ayton queria muito essa vitória, não veio, cabeça quente, falou também não volto, né? Meio nezinho, né? Meteu o nezinho ali o Ayton, porque a gente tá comentando sobre isso, viu, Guilherme? É verdade. Mas o Monty Williams tem bastante tempo aí e tem como fazer com que as coisas voltem ao normal. O Ayton já tem o seu contrato, né? Não tem mais aquele nervosismo de não ter a sua estabilidade, né? A sua garantia financeira, que ano passado ele não tinha. Uma contusão séria poderia ser alarmante para a carreira do Ayton. Não veio essa contusão, veio o contrato, é o contrato exato que ele assinou com o Indiana Pacers. É um baita contrato, né? Foi a maior offer sheet da história da NBA. Mas isso é porque o cap aumenta, né? O cap é maior do que
todo o cap da história da NBA, então os times podem ofertar mais dinheiro do que antes, né? Então não é uma grande surpresa. Mas não deixa de ser um valor impressionante, né? 133 milhões, mais ou menos, 132, 133 milhões. O Ayton tá bem de vida, Guilherme, e agora acredito que tem tudo para ficar um pouco mais tranquilo, ele e Monte Williams se acertarem. Essa é a minha expectativa, que as coisas se acertem e que o Suns fique com o Ayton pelo menos por mais 1 ou 2 temporadas, porque ele encaixa demais com o jogo do Devin Booker, encaixa demais com o jogo do Chris Paul, então acho que faz bastante sentido que o Suns não o troque, a não ser que seja uma coisa ótima como um jogador como o Kevin Durant. Agora, para chegar no Suns via troca do Ayton, vai demorar pelo menos até janeiro, né? O Nets aparentemente não estava disposto a pagar pelo Ayton, então assim, se o Suns conseguir outros meios através de Michael Bridges, através de um monte de escolha, de repente com um terceiro time envolvido, de agradar o Nets, né? Ou se a situação do Durant no Nets piorar muito e o Nets começar a se desesperar, o Suns tem maneiras de fazer uma oferta pro Durant que não envolva o DeAndre Ayton. Lógico que o DeAndre Ayton é um baita jogador, mas nem todo mundo quer pagar um salário máximo para pivô. Quando a gente olha para os times de sucesso absoluto recente, os times campeões da NBA, a gente não vê pivô recebendo o salário máximo, né, Guilherme? Então, e nem perto disso, né? Então, não temos uma leitura real do quão a ausência do Ayton é impactante ou não para uma troca do Kevin Durant, né? Acredito que qualquer time hoje pode gerar um pacote que seja impressionante, mesmo que não envolva nenhum jogador. Foi mais ou menos isso que o Minnesota fez para tirar o Rudy Gobert. Foi isso que o Atlanta fez para tirar o DeJounte Murray. O Durant é outra família de jogador, né, Guilherme? O Durant é de outra galáxia, né, desses caras. Porém, NBA é vou usar uma expressão aqui, viu, Guilherme? Que se você não entender, você pode pedir explicação. NBA é uma caixinha de surpresas. É no sentido assim de que qualquer coisa pode acontecer? Exato, cara, você pegou rápido essa, hein? Porque você não, abre então a caixa e não sabe o que vem, né? De repente é uma surpresa Boa. boa, uma surpresa ruim, uma surpresa média. Que diabo é uma caixa de surpresa, cara? Uma caixa de surpresa, você não tem, filha, ainda não precisou comprar uma LOL nem pro seu, para nenhuma criança, né? Então provavelmente você não tem essa referência. Mas uma LOL, Guilherme, dá para ser considerada uma caixa de surpresa, né? Porque você adquire mais ou menos por R$ 120 uma boneca de 5 centímetros e você não sabe qual é essa boneca. Pode ser exatamente uma que você já tenha em casa, né? Ela tem 5 centímetros, a cabeça dela pode ser arrancada e colocada, né? E ela vem com equipamentos, né? Um sapato, uma roupa, e a bola vira o habitat, né? A bola que a LOL vem dentro vira um habitat para ela. Então, essa é uma caixa de surpresa. Uma LOL é uma caixa de surpresa. O Kinder Ovo é uma caixa de surpresa? Kinder Ovo é uma caixa de surpresa. Uma surpresa efêmera, né? Não, se você cuidar do brinquedinho que quebra. Porque tudo bem, mas dificilmente as crianças cuidam do que vem no Kinder Ovo, né? A LOL eu conheço por fato, né? Que as crianças, por observação empírica, né? Que as crianças cuidam bastante. Preciso convidar você a apoiar o Café Belgrado para que a gente consiga continue tendo discussões como essas que você tem ouvido aqui no Café Belgrado. Como apoiar o Café Belgrado? Pelo aplicativo da Aurelo, orelo.cc/Café Belgrado. Vou repetir, hein? orelo.cc/Café Belgrado, ou simplesmente baixa o app da Aurelo. Se você quiser fazer a operação pelo norte e tal, orelo.cc/Café Belgrado. Se você tiver Apple também, não dá pelo aplicativo para apoiar, fazer o movimento financeiro, porque a Apple nos odeia. Mas, ao apoiar pelo site, você consegue desbloquear todo o conteúdo também no aplicativo. Então não tem erro, não tem segredo. A partir de R$9 você faz parte do nosso programa de financiamento coletivo e ganha muita recompensa por isso. Claro, a recompensa principal, a gente quer acreditar no seu coração, é fazer com que o Café Belgrado continue existindo. Mas as recompensas secundárias existem. Por exemplo, essa semana tem episódio exclusivo para apoiadores lá da série Fadinha. A gente faz análise da Free Agency. Esse episódio foi tudo dedicado à Free Agency do Boston Celtics. O episódio chama O Pai Tá de Celta. Então fica o convite para você apoiar o Belgradão a partir de R$9. A partir de R$20 seu apoio,
você vem para o nosso grupo no Telegram. Ontem teve rodada do PDP, hein, Lucas? Foi bem ontem? Acertei 3 questões, hein, Guilherme? 3 Foi das bem, então, 10. O Pi, acho que o Pi foi o grande vencedor da noite, né? Porque o Pi, ele tem uma velocidade no Google que é impressionante, Guilherme. ele é muito bom. Ele é muito ágil, né? Então, salve aí pro Pi, salve pra galera do PDP, o nosso comitê maravilhoso, que é muito belo, e a todo mundo que participa dessa comunidade maravilhosa. Então, fica o convite, orelo.cc/Café Belgrado. Lucas, encaminhamentos finais aqui, mas tem assunto ainda ontem, né? Teve uma super renovação que você até quis fazer um podcast urgente. Renovação não, né? Uma Não é contratação. renovação, né? Contratação bombástica, né? Austin Rivers no Minnesota pode ser visto como uma renovação, Guilherme, porque assim, quem contratou esse jogador nas 2 últimas temporadas foi o mesmo que contratou agora, né? Tim Connelly era o GM do Denver Nuggets até pouco tempo e ele vinha trazendo o Austin Rivers, né, de maneira até insistente aí para a sua equipe. O Austin Rivers é um jogador competente, Austin Rivers é um jogador NBA mesmo, defende em alto nível. Alguns jogos ofensivamente ele entrega, outros nem tanto. E tem recebido bem pouco, né, para atuar sempre em times de playoff, né? Então é uma experiência válida, é um jogador interessante para compor as fileiras do Minnesota Timberwolves. Falei brincando, né? Tuitei brincando o podcast urgente, porque é nesse nível que está a off-season nesse momento, né, Guilherme? Muita espera de coisas acontecendo, de repente é um Austin Rivers que aparece, né, que pinta. Então, assim, não é uma super notícia, né? Mas é um jogador que compõe, é um jogador que ajuda o Minnesota. O Minnesota trocou bastante jogador para poder bater o salário do Rudy Gobert. Então, fica aí essa chegada. Mas a segunda grande notícia do dia, que pode vir a se tornar a grande notícia das próximas semanas, é a aproximação real de Donovan Mitchell no Phoenix Suns, né? Desculpa, no New York Knicks. Bem que eu queria um Donovan Mitchellzinho, hein? Mas o Donovan Mitchell, naquele momento, Guilherme, que você falou assim, olha, anunciaram no Classificados, né? Me parece que não foi assim, olha, Knicks, vem aqui. Me parece que era, o Knicks está com uma proposta substancial e o Jazz está falando, olha, o Donovan Mitchell está no mercado, né? Venham conversar, porque senão o Knicks leva. Então, me parece nesse momento, Guilherme, que é mais uma questão de quando do que se essa troca do Donovan Mitchell. Já tem Empolguei. já tem assim coisas do tipo o Jazz está interessado no Quentin Grimes, né? E aí quando sai que um time está interessado no Quentin Grimes, Guilherme, é porque aquele time já está buscando motivos para aceitar, né? Aquele time está querendo aquela aprovação, né? Aquele time está apresentando para a família o paquera, né? Ou a paquera, né? Tá indo para aquela viagem de família, Guilherme, e falar, vou levar uma pessoa, né? E aí, se tiver a aprovação, né? Se o Quentin Grimes aprovar, aí oficializa. Mas eu acredito que o RJ Barrett não estaria envolvido na troca, porque o Jazz vai para o momento da entre-safra, o RJ Barrett está no momento da extensão contratual, essa que o Zion pegou, e acho que o Knicks é o time que daria essa extensão nesse momento para o RJ Barrett, e o Jazz não teria para que gastar nesse momento em um jogador se a intenção do Jazz é trocar Donovan Mitchell, é trocar Rudy Gobert, né? Já fez isso com Rudy Gobert. Jordan Clarkson já está bem disponível no mercado, é um jogador que é instant scorer, né? É um jogador que melhorou muito a sua percepção dentro da liga nas 2 últimas temporadas. Acho que o Quinn Snyder foi algo fundamental para o Jordan Clarkson, nas 3 últimas, no caso, né? Desde o ano da bolha, ele já teve momentos bem impressionantes ali, né? Então, é um jogador que se reposicionou, tem um contrato bem apetitoso, viu, Guilherme, para o momento que está a liga hoje. Então, você ter um scorer desse nível num contrato que cabe, é um jogador que vai interessar muita gente. Então, assim, o Jazz está no processo de desmanche mesmo, né? É algo que a gente conversou já desde da eliminação, parece que é algo profundo, que não ficaria pela substituição de técnico, e agora, aparentemente, né, não ficou pela troca do Rudy Gobert. Parece que vem mais coisa aí, né? Já foi Royce O'Neal, já foi Rudy Gobert. Agora tem rumores fortes de Donovan Mitchell, rumores começando a esquentar de Jordan Clarkson.
Então, assim, Guilherme, é aquele cara do Fantasy que decidiu ir pro tank, né? Não, falou, agora não, vou trocar todo mundo aqui, manda esses contratos ruins, manda um monte de pique para mim, que ano que vem eu vou macetar tudo, né? Parece que essa é a posição do Jazz no momento. Então, acredito sim, Guilherme, que teremos Spider trocado e toda aquela cena do Brian Windhorst naquele episódio maravilhoso de Sports Center, não lembro qual era, se era acho que era First Take, vai entrar para os anais da história basquetebolística, né, Guilherme? Ô Lucas, e qual o episódio de Homem-Aranha em Nova York é esse aí? É em casa, é longe de casa, é nem fudendo volta pra casa? Qual que é o episódio? É um... Volta... Ai, cara, volta pra casa, dá impressão. Cara, é um Homem-Aranha finalmente indo pra um lugar legal. Seria essa mais ou menos o episódio, né? Porque o Spider-Mitchell, de fato, né? É aquele cara que abraçou o Jazz, abraçou a torcida, abraçou tudo desde o início, né? Defendeu mesmo as cores, né? E teve que, enfim, passar por momentos constrangedores ali, né? Onde ele teve que criticar a sua própria torcida, aquele caso do Russell Westbrook, né? Então me parece ser um Homem-Aranha. Eu não vou dizer que finalmente vai para um lugar que ele gosta, não, porque é covardia, né? O Spider-Mitchell e o Utah se deram muito bem. Não vai ser um ou dois casos isolados que vai fazer isso acontecer, ser esquecido. Mas me parece mais ou menos, então, vou usar outro momento, né? Quando o Peter Parker recebe do Homem de Ferro aquela roupa de Homem-Aranha especial, né? Que Caramba. aí ele desbloqueia, né? Vários poderes que ele não sabia que tinha, né? E acho que se rolar mesmo o Spider-Mitchell no New York Knicks, ele vai se tornar um herói diferente dentro da NBA, né? Vai aumentar bastante o seu potencial de estrago, com as marcas, enfim, com os fãs. Vai todo mundo falar, caramba, o Donovan Mitchell é massa mesmo, né? Algo que apenas aqueles que acompanhavam de perto o Utah Jazz tinham oportunidade de ver, né? O Utah Jazz não é nem de longe um time tão midiático como o New York Knicks, né? Até isso faz parte, né? Quem escolhe o Utah Jazzinho pra torcer, Guilherme, sabe que tá escolhendo ali um low key, né? Sabe que tá escolhendo algo que vai ficar mais ou menos quem escuta o jazz, né? Sabe que não é todo mundo, não é aquela música para todos, né? Então, o torcedor do Utah não vai ficar chateado comigo por dizer isso, né? Mas o Donovan Mitchell vai ser bem mais apreciado se ele for para Nova York, disso eu não tenho dúvida. Destaque final? Tem? Destaque final tem que ser o seguinte, Guilherme. Camisetas da Wodsey. Hoje, 15 de julho de 2022, e você ainda não adquiriu um produto Café Belgrado Wodsey, por quê? Odeias uma boa vestimenta? Queres ficar nu para a eternidade? Temos canecas também lá, né? Ou simplesmente odeias o Café Belgrado, né? Se você não se encaixa em nenhum desses crimes de ódio, vai na Wodsey, né? wodsey.com.br e WODYSSEY e procura lá a linha Café Belgrado, né? Eu tenho certeza absoluta que no mínimo 2 peças você vai gostar, de verdade, né? Se você está aqui escutando esse episódio até agora, pelo menos 2 peças você vai olhar e falar, poxa, eu preciso dessas, né? Então adquire dessa moral para o WhatsApp, dessa moral para o Café Belgrado. É uma parceria que já está, Guilherme, já fez aniversário, né? Então é um parceiro que a gente gosta muito de ter ao nosso lado. Agradeço muito pela força e gostaríamos de ver o nosso Insta, pelo menos, povoado, né, Guilherme? De pessoas que marcam o Café Belgrado e falam, olha como eu tô bem vestido, né? Olha como eu tô arrumado, né? Então, se você não adquiriu ainda, repense, né, suas escolhas, porque 15 de julho já dava para você ter adquirido pelo menos uns 6 produtos da Wodsey, né? Mas se você não fez ainda, tá em tempo, vai lá, wodsey.com.br e vai na linha Café Belgrado, tenho certeza que você vai gostar muito. É isso. Hoje, sexta-feira, tem jogo 2 da semifinal da LBF, o confronto aí de queridos do Belgradão, né? Choco e Galego. Se o time do Sampaio vencer, está na final da LBF. O jogo é em São Luís, então fica o convite para quem estiver em São Luís colar lá, que vai ser entretenimento de qualidade. Nesse sábado, jogo 2 da outra semifinal, tá 1-0 para Campinas, Veracruz. Quem não tá em São Luís pode ver pelo YouTube, não é? Pode ver pelo YouTube. LBF Online, Live LBF, acho que é o nome do canal, ou N Sports. E a outra semifinal tá 1-0 pro Veracruz
E agora o jogo 2 é em Araraquara, né? O César tentando empatar a série. Caso o Veracruz vença, garantido na final. E aí, na sequência, domingo, o eventual terceiro jogo, caso o Santo André vença o Sampaio hoje. Segunda, o eventual terceiro jogo, caso o César vença amanhã. Nos próximos 4 dias, portanto, hoje, depois, teremos os finalistas da LBF, certamente. E aí, Lucas, o campeonato vai parar, porque vai ter Sul-Americano, e volta só para uma série final. Vai ser doideira, né? Doideira caótica, sensacional. E é isso. Se você curte um basquetinho, privilegie, né? Porque é o que tá rolando. E é a primeira divisão, é o basquete profissional. E tem queridos do Belgradão envolvidos, então dá essa moral. É 19 horas hoje à noite, valeu? Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado.